Rodando não, rodando. Já disse o Raul. Rapaziada, telespec do Retrovisão, seu novo canal de televisão. Vocês estão bem? Beleza? Aqui dá para ter uma ideia que tá tudo legal, com esse estúdio maravilhoso. E para ficar ainda mais bacana, porque aqui não tem nada fake, eu só topei fazer esse projeto com essa turma, porque foi um combinado nosso. Eu não quero contar história mentirosa, coisas que não existem, mentira em geral, por isso que eu topei fazer. Então, é bem bacana estar aqui novamente e, especialmente hoje, eu vou bater papo com um cara que, pela glória de Deus, um sincronismo na minha vida em especial, eu vou bater um papo com um cara que é altamente ligado nas duas rodas, que todos vocês sabem que eu sou completamente... Venero os aviões, gosto dos carros e tal, mas as duas rodas eu vivo, como, bebo de duas rodas. Então, eu tô aqui e vou bater um papo hoje com um cara que é ele, o Raul Fernandes Júnior. Raulzito, você tá bem, my boy? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado de ter aceito esse convite, de participar com a gente aqui. É isso aí, Raul. Não, primeiro eu quero agradecer o convite. Para mim é um prazer sempre falar sobre duas rodas, sobre motocicletas. É o que a gente vive, é a nossa paixão. É isso. É o que a gente sempre comenta. Tudo que a gente tem hoje é por causa da paixão com as motos, com as duas rodas. Então, acho que é isso que nos move, é isso que nos leva sempre adiante, né? E assim, as coisas começaram de criança, né? O meu pai, uma casualidade, vamos dizer assim. Tá. O dentista dele tinha uma moto para vender, uma RD75, uma Yamaha RD75. A primeira vermelhinha. moto nacional. E aí, aí ele falou assim, pô, meus filhos estão querendo uma moto, não sei o quê. A moto era 1977, se eu não me engano, tá? E aí ele falou assim, não, vou levar a moto pra fazenda, me empresta a moto, que se a moto subir uma rampa que tem lá, comigo, com um dos meninos da garupa, ou vice-versa, eu fico com a moto. Chão batido. Terra, com uma erosão, assim, era um lugar... É o teste pra Yamaha, rústico, hein? raiz. Teste pra Yamaha. Aí a gente teve essa oportunidade lá, meu pai levou a moto, nós passamos um final de semana, gastamos acho que 40 litros de gasolina. Derreteu. Usamos a moto pra caramba lá no final de semana. Um olhinho bom? Com olhinho bom. O que era? Era M50 já? Não, nessa época a gente não tava usando M50. Depois a gente passou a usar M50 nas outras motos, mas legal. Nessa época ainda a gente não conseguia sentir esse cheirinho do M50. Oh, delícia. E aí a moto não conseguia chegar no topo da subida com o meu pai pilotando e um de nós na garupa. Era então, maluco, porque teoricamente não era uma moto tão antiga, ela tinha aí 3 anos. Mas é que era uma rampa muito íngreme, era muito íngreme, você não conseguia embalar muito, porque tinha um monte de erosão, então você tinha que ficar cortando as erosões para subir em primeirinha, e ela meio que chegava lá em cima, ela quase apagava. Tinha que ter conseguido comprar uma AG100. Aí já seria um outro padrão. E aí, no caso, ele acabou não comprando essa moto, mas ficou aquele gostinho. E ele falou, não, se vocês passarem de ano, aquela conversa toda, né? Nossa, comigo, com o meu irmão e com a minha irmã, eu vou comprar a moto. E aí, acho que não sei se foi um ano depois, ele acabou comprando. Aí comprou uma Carona 80, bacana, uma Yamaha também. Tem fotos aí. E a edição vai colocar uma foto dela aí, das duas. E aí a gente começou a andar com essa moto e ficava andando o final de semana inteiro. A gente chegava de sexta-feira à noite, passava o final de semana inteiro andando na moto. E sempre para um não andar mais que o outro, então sempre ia um na garupa do outro. Eu pilotava, meu irmão ia na garupa. Aí depois invertia, aí sempre para aquela coisa de você andou mais que eu, aquela coisa assim. Então a gente ficou com essa moto um tempo e a moto, por causa das subidas, etc., derretia a vela. Então meu pai teve que comprar caixas de vela. Vela, obviamente, então, chamou aquela caixa NGK ou NGK. Tem que ser japonesa. A gente punha NGK. E você se lembra, só pra você ter ideia, onde você comprou, onde compraram? Na Ital Suíça. Ai, meu Deus do céu, parece até um negócio combinado. Tem pra tudo nessa vida eu tenho história. Raul, eu fui cliente da Ital Suíça, tá? E anos eu entrava e tal, e buscando peças, e olhava já aquele look da Ital Suíça, eu já via as coisas velhas penduradas, né?
Então, há muito tempo eu falava, ô Márcio, me vende essa bandeira, me vende esse pôster, me vende isso aqui. Ele, tá louco, você tá louco. Cara, impressionantemente, há uns anos a Italsuíça fechou, infelizmente, uma tristeza, e eu consegui comprar, eu adquiri uma parte de peças e de coisas e decoração, que não era nem decoração da Italsuíça, e sem sacanagem alguma, essas flâmulas são da Italsuíça. Cara, obviamente, você comprava peça? Sim, então você viu sim. esse cordão de flâmulas dentro da Italsuíça, na Exato. Avenida Santo Amaro. Santo Amaro, ficava em cima do balcão ali. Que maluco, que louco é. Eu adoro esse tipo de coisa, cara, que não é combinado, eu adoro. Não, cara, é muito legal. Porque assim, as histórias vão se entrelaçando, né? É um sincronismo. Eu falo que a vida é um sincronismo. Verdade. Você não sabe como eu tô aqui de bater um papo contigo agora, mas é verdade. Você não sabe de falar de tudo isso daí das duas rodas, meu. Então aí a gente seguiu, né, andando com essa moto, depois a gente comprou uma TT 125, trocamos, porque ela era mais forte, aí uma 125 para nós, a gente era pequeno, tínhamos 11 anos, 12 anos mais ou menos, então a moto era forte pra gente. Aí meu pai comprou uma RX 125, aí colocamos o mesmo pneu da TT na RX 125, então eu andava de TT, meu irmão, né? aquele desenho. parecia um de trial, né? Parecia mais de trial. É esse aí. E meu irmão andava na RX, eu andava na TT e a gente acabava sempre trocando. E aí já começamos a colocar os escapes Wox, aí já começou a entrar no... Cara, eu ia te perguntar, por exemplo, o que era uma coisa assim... muito costumeiro e muito fácil, easy. Principalmente nas Yamaha, que é desplugar as castanhas e troca só a ponteira, mantém a mesma cura. Vocês já tinham montado os A gente colocou o Ox, aí já colocamos o M50. Claro. Então era... Isso na R-Chola. Isso na R-Chola, exatamente. E óbvio, Tomazelli não montou, porque ainda pra andar lá e Não, porque a gente andava na fazenda. Então, e a gente, às vezes, tirava a racha da porteira, saindo da porteira na estrada de terra. E no meio ainda tinha aquele facão, né, da estrada de terra. Enfim, aquelas coisas de moleque. E a promessa era, vocês não podem cair. Se cair, eu vendo e toco fogo em tudo. Já trajava capacete? Usava? A gente usava de vez em quando para tirar foto. É mesmo? Mas assim, não usava. Luvas, não usava nada. Não, quase não usava. Quase não sei hipócrita falar que usava, porque não. Tem que ser tem foto minha saltando com a MX 180, que depois nós vamos falar da MX também, que assim, eu tava de colete, bota, camisa e sem capacete. Então, aquelas doideiras de moleque. De moleque. Mas que valeu muito, porque hoje você olha e fala assim, cara, que cagada, desculpa aí. Mas sim. E você é até de uma geração, não tô te chamando de velho, pelo amor de Deus, mas você é de uma geração que não era obrigatório usar capacete. Né? Você não era obrigatório usar capacete, tampouco par de retrovisores. Tanto é que as motos vinham pro Brasil com um único retrovisor. Quantas e quantas não tinha onde se rosquear o retrovisor, o segundo retrovisor. Bem, você sabe disso. Sim. Isso veio depois, que eu já não me lembro quando, né? Até mesmo uma hora a gente pode até bater um papo, Raul, da história das carteiras de habilitação, porque eram em 3 categorias. Maluco, lembra disso? Fala aí. A 1, a 2 e a 3. Né? A minha primeira foi a 3. É mesmo? Então, assim... Algum quebra galho, né? Algum. Não, era natural, né? E a gente tirava, já saía a C e a 3. Então, normal. Era normal já. O sonho de vocês era a POC, que era a carteira de piloto. De piloto privado. Cara, que era... Os caras falavam, esse cara é POC, esse é POC. Era a carteira mais quente que tinha. Maluco, hein? Hoje é uma carteira unificada, né? Esse é o retrovisão, sacou? Fala aí, Raulzito. Então, e aí a gente foi evoluindo. Aí quando nós fizemos 18 anos, né? A gente, seguindo na história um pouco aí, né, da TT, depois veio a MX, a DT e depois a MX 180. Você chegou na MX. Eu tive a primeira MX 180 que foi vendida no Brasil. Primeira? Uma das primeiras, né, Diego? A primeira leva, né? Lembra de onde ela veio? De tipo alguma... A gente comprou na Toyobra, que também é outra que não existe mais. Meu pai tinha Toyota Bandeirante, e aí acabou comprando lá na Toyobra. Que branquinha. Branquinha. Que hoje tá no Centro Cultural Movimento, lá do Carlãozinho. Vocês podem olhar essa máquina de perto. Esse, eu já citei, esse é um museu, um espaço maravilhoso. Obviamente ligado às duas rodas, tá?
Uma Nação e Duas Rodas. Essa máquina tá exposta lá, Raul. Tá. Em especial, duro eu falar, mas essa moto foi feita, restaurada simplesmente por aquele cara que é meu amigo, que eu tenho um grande carinho, que uma hora vai sentar aqui comigo, o tal do Marcelo Peixoto. Você imagina o nível de restauro que tem essa máquina? E eu olhei essa máquina de perto que eu falei, vou chupinhar a tecnologia dele. E tá aqui gravado aqui para que eu fizer uma, que tá na lista de eu fazer uma. Não, foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer essa moto com 15 anos. Aquela coisa, né? Você tem que passar de ano direto. Sim. E aí eu passei de ano, meu pai me deu a moto. E você se aplicou e falou, é a moto, que então eu assim, quero. eu vou cumprir a minha tarefa, parte. minha parte, os papais vão. E E como aí? é que foi? Como é que foi o lance? Chegou, como é que foi como é que chegou a moto? A gente foi buscar, meu pai foi buscar na Toyobra, trouxe dentro do carro, assim. Sem você saber. Não, eu não fiquei sabendo, aí eu fiquei sabendo, só vi lá na fazenda. Então, assim, foi uma surpresa bem legal. E a outra surpresa foi quando a gente restaurou a moto, que eu deixei com o Peixoto pra ele dar um trato na moto. O Peixoto. E não fui ver. E ele... você não acompanhou? Não acompanhei nada. Por quê? Que pergunta? Porque eu tinha muita confiança no trabalho dele. Falei assim, faz aí, eu quero a moto. E ele só ia me ligando assim. Você quer ela original assim, assim? Eu falei, o paralama traseiro tava com o paralama já da outra, quadradinha. Ele falou assim, não, vamos colocar a original redondinha? Eu falei, vamos colocar a original redondinha. Claro. Só assim, nesses Mas detalhezinhos. Umas fotos, eu costumo mandar Não, umas... não mandava não nada. tinha aquele negócio? Não. Minha máquina. Aí eu comecei a cobrar. Pô, e aí, não vai ficar pronta e tal? Aí chegou um dia, ele trouxe dentro da van. E aí os caras me chamaram do nada, assim, ele combinou com o meu irmão. Pegou uma peça. E aí fizeram na concessionária lá nossa, trouxe a moto, assim, pra mim foi um choque. Parecia que eu tava ganhando ela de novo. Eu já passei isso dentro da oficina por diversas vezes, então eu posso muito bem, você vai entender muito bem do que eu tô falando. Pessoas com uma certa idade, acima bem da minha, com 65 anos, que curtiram essa época, porque eu sou muito ligado a fazer motos dos anos 70. Então, diversas vezes, eu vi e assisti os caras ali emocionados quando levanta a capa, ou quando realmente terminou e tal, e a pessoa, desculpa. Eu falo, não desculpa nada, o prazer é meu de ver isso, e eu choro até junto. Hoje eu sou pai do Zé, 4 anos, então eu sou muito mais emotivo e tal. E esse é o meu pagamento. O cliente leva a grana. Claro, eu vivo disso, mas não tem nada de maior satisfação para mim do que ver a felicidade. Não é história. Eu trabalho para vocês, aí vocês sabem, me conhecem já há um certo tempo, já há uns 3 meses, e vocês sabem como é que é. Isso tudo é o que ele acabou de falar, é a paixão. Verdade. Ver o cara chorar é o resultado da paixão de tudo aquilo que nós colocamos, que nós empregamos de trabalho ali na hora do vamos ver e viu acontecer e mexe com a pessoa, porque você teve aquele remember, você teve o retrovisão da parada de falar assim, cara, me lembro quando meu pai chamou pra ver a moto, entregou. Não, e o mais louco é que era a mesma moto. Isso, não é assim, porque um monte de gente vende a moto e aí depois compra uma outra e reforma a outra, porque não é o mesmo chassi. Não, aquele era o mesmo chassi. Então, assim, foi mais emocionante ainda. Digo pra você, Raul, eu sempre falo isso também, mas pra mim, em especial, os objetos, esse tipo de coisa tem alma. É um negócio maluco, sabe? Eu tenho uma moto, que ela é a minha primeira moto, parece que... E não é a mais legal. Ela é a mais legal pra mim. Então, não é a mais valiosa, obviamente, é uma Suzuki 50, mas... Eu tenho um negócio com aquela máquina, cara. Parece que ela me vê e eu a vejo. Tem um... Saca aí, Suzy, eu vou te levar pra passear, calma. Era pra ir no Gentleman com ela e não deu certo. Eu fui fazer uma corrida. Bom, mas pra você deve ter sido too much, porque o lance de ser a mesma moto. Porque hoje a gente restaura. Eu tive uma, tá? Vamos procurar uma igual ou se transformar numa igual. Mas era a tua. Era a mesma. Que você comprou zero. Muito legal. Então, e aí quando o Carlãozinho me pediu para deixar ela lá no Centro Cultural, para mim foi um prazer, foi uma coisa bem assim, legal de deixar ela lá para outras pessoas verem a moto. Eu acho muito legal isso. Legal. E assim a gente contribui, ajuda lá, enfim, a gente
A gente gosta muito disso. Muito. Então, como a gente estava falando, a paixão é o que nos leva adiante. Então, esse é o nosso princípio. Raul, por exemplo, falando dessa moto que é uma grande paixão tua, o que teu filhote, o que você falou, o que você apresentou? Vamos falar dessa, vai? Porque se você falasse de um carro, eu ia falar, carro eu não tenho, mas aí a gente começa uma magnitude aqui. O que o teu moleque é ligado nessas coisas? Não, meu filho aprendeu a andar de moto de pequenininho. Ele aprendeu a andar de bicicleta com 3 anos e pouquinho. Ele já estava andando sem rodinha. E aí, com 3,5, ele andou na primeira moto, que era uma PW. E uma Yamahinha, que era do Rafael Pasqualin, que trabalhou comigo na motociclismo também. Vai vir aqui uma hora pra gente bater um papo. E aí ele me emprestou a moto e tal. Eu levei pra fazenda lá no lugar que era onde a gente dava um curso lá de pilotagem. Que ano essa PW? É das primeiras? Era uma das PW. Agora amarelinha? Não, eu não sei que cor que ela era originalmente, porque ela tava toda preta fosca. Aquelas coisas do Rafa, deixou toda preta fosca. Sei. Aí me emprestou, eu levei, aí o Luca começou a andar, deu 2 voltas, acabou caindo. Aí a minha ex-mulher, mãe dele, começou a ficar com medo e tal. Não vetou, mas ficou com um pouco de medo e tal. E aí eu falei, não, vamos colocar ele de novo na moto, porque ele tinha caído. Eu falei, não vai ficar com esse trauma, não vai andar. Coloquei ele de volta em cima da moto, fiz ele dar mais 2 voltas, fui correndo atrás, eu corria que nem um louco atrás dele, né? Aprendi isso com um professor meu de mecânica, que é seu lance, é igual cavalo. O cavalo sente o cheiro daquele que caiu e que tá com medo. Então falou, então você vai de novo lá. Você vai de novo. Eu não aguento mais, você vai de novo lá. Porra, Barba, que saudade de você, meu professor. Tem 90 anos esse cara. E ele falando do filho. Não, caiu. E o menino ficou com medo e falou, não, você vai de novo lá, você vai sentar. Mas, cara, elas não podem... Pra não traumatizar, né? Aí ele deu a volta, deu mais 2 voltas e tal, a gente parou, beleza. Aí depois eu acabei comprando uma CRF50. A Honda fez um projeto lá, na época eu tava trabalhando na revista, e a Honda fez um projeto de crianças, tal. Eu acabei comprando uma moto, e aí essa moto foi que realmente ele aprendeu a andar, ele já tava um pouquinho mais velho. Bacana. Já tinha 4 anos e pouco, ele já começou a andar. Mas assim, ele não é tão ligado. Ele anda de moto. Ele foi agora no passeio que a gente fez lá em Interlagos, a volta lá em Interlagos com as motos no Festival Interlagos. Festival 1.432 Royal Enfield em Interlagos. Esse ano mudou, né, Raul? Porque até o ano passado era Festival 2 rodas. Só que hoje, como agregaram as 4 rodas dos carros, ficou Festival Interlagos. Mas é maravilhoso. Tive lá também olhando, vendo as novidades e tal. Apesar de que é o seguinte, o ano passado foi um retrovisão muito maior ou exclusivamente diferente deste ano. O ano passado, absolutamente todas as montadoras estavam ligadas ao vintage. Então, por exemplo, no box Yamaha, tocando Vidal e sua moto. Cara, maluco, eles mudaram alguma coisa lá que eu já não me lembro bem, mas foi isso. E esse ano, não sei o que rolou, que não teve, Raul. Você se ligou que ninguém estava ligado ao vintage, cara. Tinha o museu 2 rodas lá embaixo, com algumas motos e tal, que até do grande meu amigo Lucas, do Vintage Rider, mas os boxes as montadoras não estavam ligadas no vintage. Você tem até uma ideia o porquê disso, se você teve um briefing a respeito de tudo isso? Não, é assim, vamos dizer assim, essa fase Classic School começou há muito tempo, que a coisa vem crescendo. E aí as marcas começaram a entender que motos clássicas dentro do seu line-up, dentro da sua gama de produtos, fazia todo sentido, faz todo sentido. Claro. Como a gente trabalha com motos clássicas, com Royal Enfield, então ali a gente está mais, vamos dizer assim, dentro do negócio. Mas todas as marcas esse ano, não sei o porquê que não tiveram alguma coisa nesse sentido, mas diferente. As que sempre trabalharam com algum produto clássico tinha, né? Como Triumph, como BMW e tal, mas realmente não tinha esse apelo. Não tinha esse apelo. O ano passado foi apelativo. Foi impressionante. Verdade. E mexeu comigo, porque eu vi tanque de RD50 pendurado, motor de RD50 exposto, pedaços de Yamahinhas, que elas são as primeiras. Falando de tudo isso, pegando esse já engajo aí, Raul, fala um pouco aí da marca, fala da Triumph e Royal aí. Fala melhor desse papo de Royal aí pra mim, cara. Então, a gente, nesse período, né, na vida profissional, vamos dizer assim, né, depois que eu trabalhei 11 anos na motociclismo de 2000 a 2011,
Aí depois a gente passou a ser um dos concessionários BMW em São Paulo. Tá. Triumph foi o primeiro do Brasil, a gente fazia parte. E aí surgiu a oportunidade em 2016, a gente começou a conversar com a Royal Enfield. Legal. Era pra gente ter aberto a loja em novembro de 2016, só que aí a coisa atrasou. A gente acabou inaugurando a loja em abril de 2017. Tá. Então a gente foi o primeiro concessionário Royal Enfield do Brasil. Legal. Em 2017. E estamos há 8 anos aí com esse trabalho aí. Bacana. Quando a gente abriu ali na República do Líbano, né? Sim. Hoje é em frente, né? Não é o mesmo endereço exatamente, mas é praticamente em frente. É em frente, né? Quase. É, realmente. Ali surgiu um prédio, né? A gente teve que entregar na época lá o imóvel. Ali era aquele prédio redondo, em frente era onde era um... Na esquina era um prédio redondo. Isso, que era uma construção maravilhosa de concreto armado. Já teve alguma venda de carros clássicos ali, exatamente. Ali foi a Universo Marx, nasceu ali, ele vai vir comigo aqui bater um papo uma hora, e hoje é em frente, né? Que a concessionária é bem legal. Nós estamos um pouquinho, andou exatamente. Um pouquinho. A gente estava do lado de uma concessionária de carros mini, né? É isso aí. E nós estamos em frente praticamente. Tivemos que entregar aquele prédio 1 ano depois. Tínhamos acabado de inaugurar, nem tínhamos completado 1 ano, tivemos que entregar o prédio. Tá. E então, assim, quando a gente começou, chamaram a gente de louco, porque como assim que vocês vão vender? Como que vocês vão vender? Vai pagar o aluguel como? Tá. E a coisa cresceu, andou, a gente acreditou, trabalhou muito, levando em eventos clássicos, Sei. né? Vários amigos aí, o El foi um dos que participou desse trabalho aí com as motos clássicas, enfim. E aí as coisas foram crescendo, hoje a marca é a 5ª do Brasil. Que legal. Vendemos em 2024 17.300 motos mais ou menos. Bacana. Esse ano a expectativa é vender 30 mil motos. 30 mil esse ano. 30 mil motos. Legal, então, assim, é um número cada vez mais expressivo. Pujante, expressivo. Lógico, então, assim, a coisa está mudando de patamar. Lá você tem acessórios. Como é que funciona aí dentro da tua concessionária ali, até mesmo da República? Como é que é isso? A concessionária da República é muito legal porque primeiro, porque ela é uma das primeiras, né? Não vou dizer que é a primeira, porque a gente estava do outro lado da rua. Tá. Mas ela é muito intimista. Então, parece que você está entrando numa boutique. Não parece que você está entrando numa loja de motos. Tá. A gente não tem mesa de vendedor. Então, esse é um conceito até da Royal, né? Legal. São sofás, são poltronas. A gente tem uma mesa muito legal com um lustre com faróis de moto, vamos dizer assim, em cima. Tá. Então, assim, um ambiente muito mais acolhedor e intimista. Exato. O forro é baixo, então é muito... Fica muito aconchegante, exatamente. Uma música legal. Aconchegante. E aí tem camisetas, tem as jaquetas, a gente tem um outro capacete, tem uns acessórios para pôr na moto também. Tá tudo bem exposto, assim, bem bonito. A decoração da loja é muito legal, mas assim, todas as lojas são assim. Bacana. Só que essa loja em especial, por ela ser pequena, ela traz mais esse ambiente. Sim. Quando a gente vai para outra loja nossa que está no Auto Shop Aricanduva, já é um showroom de 600 metros quadrados, mais ou menos, 500 ou 600 metros quadrados. Então, assim, já é outra coisa. Você entra lá num negócio gigantesco, com o mesmo ambiente, só que não tem o mesmo clima. Mas, assim, você entra lá, parece que você está vendo joias embaixo de cada luz. Raul, a gente bateu um papo aí, eu sei um pouco aí do que entendi um pouco até que você falou e tal. Eu acho que não é até um queima-filme falar disso, mas, por exemplo, a gente começou ainda batendo um papo agora há pouco aí, que eu tô até... eu trajo uma camisa da grife Brands Hatch, que é uma grife inglesa que chegou no Brasil e está sendo difundida. Eles vieram quente para cá porque sabem do potencial que existe para nós, os brasileiros, que amamos coisas de qualidade, né? E você, cara, me falou agora há pouco a respeito de o cara vê uma camisa minha, não fala um pouco disso, Raul. É assim, o brasileiro, muitas vezes, ele acaba não valorizando o produto na loja. Ele acha que está pagando caro. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente tem camisetas na nossa loja de 100, 110 reais. Às vezes até tem promoção de 70 reais uma camiseta. Com a marca Royal Enfield, com a etiqueta Royal Enfield, uma malha legal. E o cara acaba comprando no Mercado Livre um produto pior, inferior. E assim, sem marca, às vezes, pirata. sabe?
Não posso nem dizer que seja pirata, né? Mas não vamos entrar nessa linha. Mas assim, uma camiseta sem nenhuma estampa. Uma camiseta toda branca, toda preta, e acaba pagando mais caro até. Certo. Então, assim, falta um pouco dessa valorização. Certo. E não é dizer que, lá tudo na concessionária é caro. Esse estigma existe. Sim. Só que se as pessoas vão lá e vão ver o produto, vê que não é isso. Então, assim, isso acontece bastante. A gente vê muito isso no dia a dia. Acontece. E aí, com tudo isso, hoje, por exemplo, falando das duas rodas, temos aí a Royal. Então, Raul, ele tem a moto lá dentro, ele tem uma oficina especializada, ele tem os insumos a serem utilizados numa revisão, peças genuínas, né? E isso, o cliente, ele adquire tudo isso. Então, ele coloca a peça genuína na moto, ele coloca o melhor óleo que tem, ele conta com a melhor mão de obra que existe, que teoricamente é dentro da concessionária, porque aquele profissional foi formado. E aí, por que a gente, ou por que o ser humano tem um capricho todo desse com um bem material que a gente venera tudo isso, né? E por que dentro do nosso templo, que é o nosso organismo, o nosso corpo é nosso templo, cara. Por que a gente vai ingerir ou ingere uma coisa que não presta, né? Por que a gente tem esse pensamento, pô, eu vou comer aquilo que é mais barato, pô, eu não sei o quê. E aí pode ser até dito assim, pô, vou comer merda, mas não é merda. Porque a merda a gente ainda coloca no solo e a gente transforma ela em adubo que alimenta as plantas e tudo mais. Então, não vamos colocar coisas que não prestam, coisas sintéticas para dentro dos nossos corpos, porque, já diria a Dona Irã Barbosa, isso é retrovisão, hein, rapaziada? Jabá sintético. Hoje, por exemplo, eu tô aqui batendo papo com vocês, contigo, Raul, e eu preciso estar bem, cara. Claro. Eu preciso estar legal. Eu preciso, sabe, me alimentar com coisa saudável. Eu uso isso aqui, ó. Eu como, por exemplo, uma barra de cereal dessa aqui, dá aquela fominha, sabe? Eu tô nervoso de conversar contigo, mas você pensa que não, eu não tenho essa manha toda que todo mundo pensa que tem. E aí, a gente ingere, por exemplo, uma barrinha de cereal dessa, cara, que é realmente natural. As outras marcas, eu não posso falar. A gente tem uma lista de ingredientes que realmente são os ingredientes que prestam. Então, rapaziada, vamos nos ligar nisso. Porque você usa tudo de melhor na sua moto, na sua bicicleta, onde for. E dentro de vocês tem que usar o melhor. Cara, Bio2 é quem constrói os insumos maravilhosos que são realmente decentes para você usar no seu dia a dia aí dentro da sua máquina. O organismo, o corpo humano é a máquina perfeita. Você concorda comigo, Raulzito? Concordo. Por que digo? Porque você foi atleta. Fala um pouco de você aí, Raul, do seu atletismo. Bio2 na cabeça. A gente começou com um trial, né? Nos anos 90, 91. E, Raul, infelizmente, o trial no Brasil é pouquíssimo difundido. Hoje... A gente não tem essa cultura, essa tradição de trail no Brasil, né? Verdade. Os europeus e norte-americanos, os japoneses também, muito, né? Bastante. Na Espanha é muito forte, Não, né? os europeus, pelo amor de Deus, aquelas, é piada. É loucura. Maluco, rapaziada da Retrovisão, que é o seguinte, Raul andou de trail com motor a combustão. Eu olhei um vídeo desses dias, a Honda, com uma trail dessa elétrica. Piada. E eu sou de uma velha geração que fala assim, esses negócios elétricos não vão pra frente. Isso aí, como é que pode um motor dessa... Mas andei de Autorama, brinquei de Autorama, sei do que... Raul, cara, fala aí. Funciona bem. É piada, cara. O Japa pulando. O cara com aquele... E dá um... Não, tem várias marcas europeias também estão trabalhando com produto elétrico. Que então, é a nova. A próxima geração, né? É o retrovisor. Mas não sei, a gente ainda tem um pouco daquela não coisa tem um pouco. Eu não tenho nada de elétrico. da explosão Dentro de do mim, eu não motor, tenho aquela nada de coisa, elétrico. o ronco da moto, né? Não tem. Então é diferente. A gente tem produto elétrico também para vender. Eu ando de bicicleta elétrica, corri os sertões de bicicleta elétrica. Tá. E assim, tem muita gente que tem um pouco de
restrição em relação à bicicleta elétrica, só que a diferença é que a bicicleta elétrica que a gente utiliza, você precisa pedalar. Assistida. Então não tem. Ela é só assistida. Exato. A diferença é que você vai andar muito mais rápido. É. Só que o teu batimento vai a 180, 190 é igual. Só que o ritmo é outro. Tem que se ligar nessa parada porque a pessoa entende. O elétrico, o motor vai me empurrar. Não. Estuda a respeito disso aí, rapaziada, para mudar o conceito, porque ele é assistido. Então, ao momento que quanto mais você realmente cadência, quanto mais você pedala, somente aí que o motor vem te empurrando, vem junto contigo. Então, ele é sincronismo. Se você tá parado, o motor tá parado. Se você tá a milhão no pedal, ele vem quente também. Então, é fantástico, né? Sensacional. Não é só apertar o botão. E o que é legal é que, assim, você faz, vamos dizer, você tem um circuito, né? Que eu costumo andar, às vezes, lá na fazenda, lá a gente tem um circuito. E aí eu faço circuito em, sei lá, meia hora. De bicicleta normal, eu vou fazer esse mesmo circuito em 1h30. Nossa. Então, às vezes, em 1h30 eu dou 3 voltas no mesmo circuito. Então, acaba sendo muito mais legal. E, cara, eu pedalo as mesmas, 1h30, o batimento vai lá em cima, igual. Então, assim, você faz ginástica igual, só que o rolê é outro. Porque em vez de você pegar aquelas subidonas que você, na bicicleta, como a gente fala, analógica, né? Sim. Você anda a 6 por hora subindo, Sim. Com a outra você sobe a 14, 18. Maluco. Então, assim, botando pressão no pedal e vamos embora. Raul, o que você nos diz aí, falando um pouco de máquina moderna, clássica mais moderna, de Royal, temos alguma coisa aí de novidade, cara? Sim, inclusive, novembro passado, no Salão de Milão, no EICMA, a Royal apresentou uma nova marca, vamos dizer assim. É mesmo? Que é a nova Royal Elétrica. Olha só. E o mais interessante é que eles fizeram um produto, né, elétrico, só que remetendo ao passado. A marca vai se chamar Flying Flea, porque é uma alusão às motos que eram lançadas na Segunda Guerra Mundial, a pulga voadora de paraquedas. Pra trincheira. Exatamente. Maravilhoso. Então, na cápsula. Isso é uma coisa maluca que dá pra olhar. A produção vai colocar imagens, pequenos vídeos. Cara, isso foi uma coisa fantástica que os ingleses fizeram, que eles simplesmente soltavam as motos. As motos eram soltas dos antigos aviões militares. A máquina vinha boiando num paraquedas, caía no solo. Eu não sei aí se eles chamavam no rádio e tal, sabiam a direção. O soldado ia buscar a moto, abria, tem um vídeo aí. O soldado abria aquela cápsula, maravilhoso, parece um tubo de ensaio de lata gigantesco. Ele abria a cápsula, montava-se a moto e circulava. Cara, isso é fantástico. Ela vinha numa caixa, parecia uma caixa hoje que as motos chegam de aço. Ele abria a caixa e aí a moto praticamente estava pronta. Ele fazia pequenos ajustes só. Vinha um tamborzinho de gasolina, etc. E ele montava a moto e a moto era muito leve. Exato. Ele conseguia carregar com a mão. Então ele conseguia pular cerca com ela, com a moto, assim, parecia uma bicicleta. E a moto é legal. Então, assim, é aquele mesmo design, eles fizeram com uma moto elétrica agora. Então é a linha Flying Flea. É uma marca que eles estão lançando e eles estão querendo lançar um projeto só com motos elétricas. Então, totalmente separado dos produtos a combustão. Isso tudo a ver retrovisão. Olha só, uma máquina completamente antiga, a combustão. Mas eu me lembro que tinha uma parada que ele armava o guidão. Eram algumas motos também que tinha na época, né? E armava-se o guidão e tal. E aí, no retrovisão, volta elas sendo modernas, obviamente elétricas. Raul, que maravilha. Temos fotos aí pra gente colocar pra galera, pra gente ter uma pincelada, pra ter uma ideia de tudo isso. Demais, Raul. Que bacana, Eu devo ter algumas fotos. E aí eu encaminho para vocês também. E o interessante é que eu tenho uma versão, que é a Pegasus, que foi um relançamento desse produto que a Royal fez em 2018. E ela produziu 1.000 unidades no mundo. Nossa. Nós trouxemos 60 para o Brasil, que foram vendidas em menos de 24 horas. Menos de 24 horas. Foram vendidas. Aí eu fiquei com uma marrom, o meu irmão ficou com uma verde.
tuas. Nós Faltam fomos com uma de cada. 58. É isso? No Brasil. Você tem contato dessas motos aqui no Brasil? Tem contato com elas? Eu tenho uma em casa. Não, digo, essas outras motos. Tem alguns amigos que tem, que eu sei quem são, Tá. que fizeram questão de ter a moto. Tá. Então, assim, realmente é um negócio fantástico, né? Falando de fantástico, Raul, fantástico para mim e para o Telespec, essa história é bombástica. Eu quero aquela história agora, aquele tal piloto, mas você vai me contar como que foi. Rapaziada, esse homem aqui, dá uma olhada na cara dele. Olha ali. Esse homem aqui, simplesmente ele teve no tete a tete e eu não quis combinar. Você andou na Gapa? Como é que foi? Você andou na Gapa? Foi. Esse homem, ele simplesmente andou na garupa. Nada mais, nada menos que aquele tal, cara, de Randy Mamola. Dá pra botar fé? Quem é o Mamola? Conta essa daí pra gente, como é que foi essa parada, Raul? Não, e o mais louco é andar na 500 dois tempos. Tá bom. Não, tá Então bom. era uma das últimas 500 dois pelo tempos, amor quando de- tava tendo a transição lá Pelo amor para de as Deus, 4 tempos. eu ainda consegui conversar há 15 dias simplesmente com o Fred Spencer num evento, mas Mamola não. Cara, vai, conta aí, vai. Como é que... Só que no Retrovisão, não tem outro lugar. Fala aí, Raul. E assim, as coisas aconteceram de forma muito natural, sem combinar nada. Eu não Como foi esperava agora? nada. Como foi agora? Eu fui pro casamento do meu irmão na Suíça. Na época eu tava trabalhando na motociclismo, foi ano 2001, maio de 2001. Tá. Abertura do Campeonato Mundial, que na época abria em Jerez, né? Legal. Se eu não me engano foi 2 de maio, alguma coisa assim. E aí eu fui pro casamento do meu irmão e aproveitei que eu tinha ido pra lá, a passagem, falei assim, bom, eu tava na revista, pedia o credenciamento no MotoGP na época, né? E aí eu fui pro evento, tava lá, eu conheci o pessoal da motociclismo da Espanha, que meio que dominava lá o lugar. Ela é gigantesca. Ela é gigantesca. E aí, o editor lá da revista Motociclismo Espanhola falou assim, pô, surgiu uma oportunidade aqui para andar na moto de 2 lugares com o Randy Mamola na pista. No sábado, isso. Aí eu falei, não, pô, beleza, posso contar com você? Eu falei, óbvio. Não, eu tenho medo. Aí eu falei, não, vamos lá. E aí o pessoal, quando eu falou que era do Brasil, como tinha pouca gente, sempre da maioria da Europa, Claro. eu consegui me encaixar entre um dos privilegiados, vamos dizer assim. Sim. E aí eu dei uma volta completa. Na verdade, foram 2. Ele dá uma volta de aquecimento. Tá. E aí depois ele dá uma volta rápida. Ele cruza a linha de chegada e dá mais uma volta. E ele fala assim, vai me falando se posso acelerar, se pode ir. E eu só falava, vai. Ele perguntou se não ia espanar. Ele desceu a reta oposta. Você, Raul... Fazendo wheeling. Cara, impressionante. Raul, você andou em que máquina, você se recorda? Era uma Yamaha 500 dois tempos, aquela versão Marlboro. Que era do Biagio. O Biagio na época andava lá. Era Biagio e o Valentino competindo, né? Isso foi em que ano? 2001. 2001. Mas, então você andou numa máquina moderna, não foi que só quem tava tocando, só. Era uma mola tava tocando, mas você andou numa máquina moderna, não foi nem numa máquina mais clássica. Não, mais foi antiga. Tá. do ano, vamos dizer assim. moto do Mundial com adaptação para 2 lugares, né? Sei, que tinha sei, aquele... tem. O chifre ali no tanque, né? Para você segurar. Tá. O espaço de garupa, a pedaleira. Como é que você sentiu agarrado com uma mola? Cara, é impressionante, assim, eu não tinha noção, que eu tinha mais, assim, antes de montar na moto, eu achava que o que ia mais me impressionar seria a aceleração, mas o que mais me impressionou foi a frenagem, principalmente no final da reta. E aí você falou que ele fez o quê? Ele fez a reta? A reta oposta, quando você desce, ela tem um desnível, Sim. né? E aí ele veio mandando marcha e ele desceu ela um bom trecho só em uma roda, na roda traseira. E aí, no final da reta, que foi a grande assim, momento, porque ele freou forte para entrar à direita. Tá. Cara, a frenagem é impressionante. Segurar ali foi coisa de maluco. E ele com 50 e poucos anos. Hoje ele tem 65. Uma mola, naquela época, tem que fazer a conta, eu não fiz Kumon. Mas imagina, ele já tava ali e... O cara quando o cara nasce para ser prego, nunca vai ser martelo. É maluco isso. E você teve essa experiência, cara. Talvez o único brazuca que tem andado... Como é que... Pode ser que sim, pô.
Um dos únicos aí, não sei. Mas obviamente. enfim, foi uma sensação sensacional. Na hora que ele chegou, então, que ele chegou em Nose-Wheeling, chegando no boxing de Nose-Wheeling, Chegou totalmente à vontade. Meu Deus do céu. Totalmente Imagina, à vontade. E aí, cara. assim, comendo paçoca, né? A gente batendo um papo aqui, ele lá, e aí, beleza. E aí você conseguiu bater um papo ali com ele, não? Aquela coisa, também capacete e tal. Não, era. Muito rápido. Descia um, entrava o outro, né? Porque acho que eram é. 10 ou 12 pessoas que tiveram essa oportunidade. Cara, que fantástico. Mas foi um final de semana maravilhoso. Não tenho o que maravilhoso. falar. Falando da revista, Raul, você fala um negócio supra-sumo desse, eu vou falar da revista. Em 2000 eu acho que 2003, eu acredito que 2003, 2004, eu acho que 2004, a revista Motociclismo, ela cobriu um evento renomado de autos antigos de Águas de Lindóia. Uhum. Eu e meu irmão, Lino, da Retrotreco, nós fomos os primeiros caras a levar 2 rodas pro evento de Águas de Lindóia. Tá? O evento de Águas de Lindóia, para quem conhece, é realmente ligado a 4 rodas. Tá? Mas como nós somos em 2, eu e meu irmão, então 2 motos cada um deram 4 rodas. E nós fomos os primeiros caras em 2000 a levar moto para esse evento. Em 2003, 2004, a gente já tinha uma barraca maior e tal. E a Motociclismo, a revista do Motociclismo, fez uma matéria. Cara, eu vou ver se eu consigo umas fotos para a rapaziada, vai mostrar umas fotos. Nós ainda jovens e tal, porque nós fomos conhecidos, eu e o Lino, como os meninos das motos. Agora eu já sou pai, já não sou mais os meninos. Então, cara, a revista Motociclismo cobriu esse evento e tem várias fotos nossas na tua revista que você fez parte. Fantástico, Raul. Muito legal. Foram 11 anos muito legais, assim, na vida profissional que me fizeram crescer bastante profissionalmente. Foi um momento muito legal, assim. A experiência que eu tive na revista, quando eu entrei em 2000 e eu saí em 2011, eu só tenho a agradecer. Foi, cara, o que eu aprendi lá, em todos os sentidos. Profissional, a parte também de andar de moto, de testes. A gente foi um dos primeiros no Brasil a colocar a medição de aceleração, de frenagem, tudo via satélite. Então, é o mesmo equipamento que era usado na Motorrad na Alemanha, que era a dona da empresa, né? Porque era a Motorpress Stuttgart, que era a dona da Motorpress Brasil. E eu fui para lá, trouxe todo o equipamento, implantamos isso, fazemos os testes na pista da TRW, lá em Limeira. Então, assim, a gente foi um dos primeiros a fazer isso. Tinha o banco de potência dentro da editora. Então, a gente passava lá no dinamômetro também todas as motos. Que legal. Fazia emissões de poluentes. Na época, já era uma coisa assim que começou aquela questão das aferições, né? Dos centros que faziam a aferição de se o carro era poluente ou não. Enfim, a gente fazia isso também na revista. Então, assim, cara, foi sensacional. Nisso tudo dá para botar uma grande fé naquelas fichas que tem nas revistas de teste e tudo mais. Raul, é bem quente mesmo. Sim. Quando você faz com esse tipo de equipamento, a medição é muito, muito fidedigna. A gente fazia, às vezes, 3, 4, 5 puxadas para ver qual era a melhor. E trocava o piloto também. Porque, às vezes, um piloto dava diferença por causa de peso e tal. Então, a gente sempre buscava o melhor número para poder fazer essas medições. Cara, eu que sou tarado por tecnologia desse nível, fala um pouco da Motorrad aí. Como é que foi tudo isso, cara? Tive a oportunidade também de estar lá. Assim, os caras... Meu Deus do céu. O profissionalismo dos caras são incríveis. Incrível. A Motociclismo Espanhola também, que era o nosso maior parceiro, vamos dizer assim, por causa da questão da língua e todo o material que a gente recebia sempre era muito mais da Motociclismo Espanhola. Tinha uma amizade muito grande, ainda tenho, troco a mensagem, né, com meus amigos lá, que ainda são editores lá, continuam trabalhando lá. Bacana. E fazer os testes lá onde eles faziam, a gente participou do Master Test, que foi o maior teste do mundo, com 69 motos no circuito. A gente teve Jerez, isso foi 2008. Acho que a gente fez 2006, 2007, 2008. Bacana. Então, assim, fizemos vários. Em Almeria, esse ano em Almeria foram 69 motos. Foi o maior teste do mundo, com motos na pista, enfim. E todos os caras das revistas da Europa estavam participando, que faziam parte do grupo Motorpress. Bacana. Cara, bacana. Sei lá, vou te falar que era um playground nosso lá. Eu acredito. A maior parte de diversões. De tudo isso que a gente falou, Raul, e tem papo, a lote aí pra falar, e
acaba secando a nossa garganta, né? De tanto que fala, mas para isso, a gente vem com esse daqui, ó. Tá com o seu aí, Raulzito? Opa! Vamos tomar uma dessa aqui para dar uma lubrificada na garganta, porque é o seguinte, não é que dane-se para aqueles que não gostam de tudo isso. Agora, para quem gosta, é isso daqui, ó. Para dar aquela lubrificada na serpentina. Dane-se, Raulzito. Falando de coisa velha, coisa clássica e tal, conta um pouco da renomada Vespa italiana. Maquê, conta um pouco isso dos anos 40, cara, e você agora aí, bem ligadão a elas. Fala pra rapaziada aí, conta pra mim aí, como é que é esse papo da Vespa aqui, quentíssimo do Brasil? Porque a Vespa, pra turma aí do passado, dos anos 60, cara, Vespa... Sensacional. Fala aí, Raul. Então, a gente começou a trabalhar com a Piaggio, né? Em 2022, a gente começou o trabalho com a Piaggio, só que com os triciclos, que são os Piaggio Ape. Né? E a Vespa, como você falou, nasceu em 1946, no pós-guerra. A Itália estava destruída e ela precisava de veículos leves, econômicos. E aí o Corradino Dascanio criou aquele desenho maravilhoso que era a Vespa, com aquele chassi que é algo atemporal e uma obra de arte da engenharia automotiva. Atemporal. E a partir de então, eles começaram a vender aqueles produtos e virou uma febre. Sim. Em 1948, também em virtude do problema financeiro no pós-guerra, eles criaram o triciclo, que era a própria Vespa com duas rodas atrás, e fizeram as caçambinhas. Sim. E aí dali surgiram também os veículos de passageiro, etc., com um banco atrás. Isso. Agora, o grande difundido é o de serviço, né? Sim, um dos maiores é o de serviço, Exato. né? O que mais a gente vê por aí. E assim, em 1948 eles criaram o Piaggio Ape. Então a Vespa era para fazer zoeira, brincadeira, e o Ape é a abelha, que é a trabalhadora, que é a produtora de mel. Então daí vem o nome, por que do Ape? Que é a abelha produtora que vai gerar renda, gera receita. Então, que era o ouro no caso do mel. Então, assim, os italianos tiveram essas sacadas aí naquela época. E até hoje o veículo é produzido. A gente tem aqui, traz, né, para o Brasil, a gente importa desde 2022 os triciclos. E agora, nesse ano, no festival, a gente lançou a Vespa. Então, nós começamos a trazer as Vespas e os scooters Piaggio para o Brasil. Tem umas fotos, o diretor vai colocar umas fotos, umas imagens bacanas. Tem essa, impressionantemente, você vem usando uma aqui no estúdio. Ah, sim. Demais. Então, quer dizer, usa-se no day by day, sim, sem problema nenhum, não tem firula, não tem história, não tem platinado para molhar, que tá chovendo lá fora, não muda o clima e o carburador e tal. 4 tempos injetado. Fala dessa mecânica aí. Homologado para andar em São Paulo, no Brasil inteiro, né? Ele tem placa, tem licença, então assim, claro, os veículos emplacados. É um veículo, nesse caso, de passageiro, né? Que sim, é o Piaggio Ape City. Sim. A combustão, motor 230, injeção eletrônica, 4 marchas para frente, ré e... Cara, ele faz 28, 30 km por litro. Muito legal. Peraí, Raul, o lance do 4 marchas para frente, como... É o câmbio igual da Vespa PX, na mão. Então você tem embreagem. Ok. Isso daí, 4 para frente, entendi. Isso. Que era igual, exato, de PX. E aí você tem o reverse para engatar a ré. Ela tem o reverso. Ela engata ré. Legal. Então você consegue engatar ré ali. Legal. Então é muito legal para manobrar, ajuda muito, né? Porque o veículo tem 500 quilos. Sabe que eu contei, Raul, há um tempo, então tudo é linkado, tão linkado que um dos primeiros trabalhos que eu e meu irmão nós fizemos foi numa Vespa PX200, né? Então a história era como conseguir andar com a Vespa com um garupa numa subidona, engatar a primeira sem ela empinar, sem o passageiro cair e tal. Então eu e meu irmão ficávamos lá, só que ali ela 2 tempinhos na subida, querendo afogar, carburada e tal, e você ali com a manha da embreagem e tal. Cara,
Então, uma das grandes diversões era eu e meu irmão, quando nós restauramos, nós não restauramos, nós demos um trato nessa Vespa, era curtir, usar e falar, meu, como é que os caras andam? Eu fiz uma viagem fantástica com o meu irmão, infelizmente eu fiz de carro pela Costa Amalfitana, e eu vi os italianos andarem de Vespa naquele lugar. Cara, é piada. Era como um cara andar com uma máquina moderna hoje, o cara andar tudo bem que ele conhecia aquilo muito bem, mas eles andam quente. E aí o meu irmão sempre com esse papo de corrida na cabeça, né, do setup e tal. Uma hora a gente precisa olhar uma Vespa dessa de perto. E aí a gente viu naquelas barracas de limoncello e tal, vimos as Vespas, então vamos lá olhar. Eles andavam, Raul, até de gravata. O cara ia trabalhar com ela, cruzava por ali. E como que eles andam tão quente? Eles andavam com calibragem bem baixinha de pneu. Maluco. Olha como é que é. Um dos pontos, um dos setup de que eles conseguiam andar daquela forma. Andavam quente, Raul. Bem legal. E você ter vindo com essa, nada combinado, mas fantástico. Vai ter fotos aí e você veio usando, cara. Bem legal. Eu uso diariamente, assim, eu sou um usuário, então eu gosto de usar o produto. Bem legal. Porque assim, quando você usa o seu produto, você tem muito mais confiança para vender. Sim. Então, a pessoa vem falar comigo, eu tenho o que falar, eu tenho o que dizer. Porque assim, eu sou usuário do produto. Exato. Então não tem essa. Eu fui com esse triciclo aí, com o App, eu fui até Sorocaba com ele, fui até a fazenda com ele. Lá onde eu comecei a andar de moto, peguei estrada de terra, tudo. Então assim, eu vou até o Aricanduva com ele, uso direto. Eu acho que não tem coisa pior, existem piores, mas é horrível quando você entra numa loja, vai adquirir qualquer coisa que você já sente que aquilo tudo foi combinado. Que o vendedor, se você muda uma vírgula do script que ele recebeu, já patina, você fala, ele não sabe o que está falando. E aí o legal é quando você realmente vive daquilo, quando você tem a manha, quando você realmente conhece daquele departamento, então você pode debater. Só pode dialogar quem conhece daquele tema. Porque se não conhece, não adianta. Se fosse para eu falar aqui só de coisa moderna, eu não ia topar, porque eu não conheço nada. Mas um pouquinho das tranqueiras aí, da lixarada que eu falo, com todo respeito, mas com propriedade, um pouco eu conheço, então eu posso falar. Raulzito, nisso tudo, cara, Raul, como que é hoje... Teu pai te introduziu nisso. Tem você. Teu pai, vovô do teu filho querido. Como que é isso, cara? Como que tá sendo... qual que é hoje a ótica do teu filho para as coisas mais clássicas? Eu quero saber disso para essa nova galera como o teu filho, né? Que chegaram. E como é que é a aceitação do clássico verdadeiro para a modernidade que é esse lance hoje todo, principalmente de elétricos e tal. O que você acha de tudo e como que você passa isso para ele, para essa nova geração? Como é que você está passando, Raul? Assim, o que a gente busca passar, né, para a nova geração é a paixão, é o amor. Sempre. Então isso eu levo no meu dia a dia e eu passo isso para ele da mesma forma. Então eu sempre falo para ele, assim como eu aprendi com meu pai, você, não importa o que você vai fazer, tente ser o melhor e fazer o melhor, e com o maior amor possível que você tenha dentro do coração. Então é assim que a gente trabalha, e é isso que eu tento passar pro meu filho, e é essa mensagem que eu dou para ele. E eu procuro levar ele comigo, então ele desde pequenininho eu fazia trilha com ele dentro da fazenda, então ele sempre me acompanhando ali. E hoje ele anda de moto de vez em quando comigo, porque a questão às vezes, de uso urbano, assim, ele tem um certo receio ainda. Sim. Então ele acaba andando comigo junto. Mas é bom e respeito. Acaba respeitando, né? Acho que é importante ter o medo também, né? É importante. O medo segura o ser humano. Exatamente. O respeito pelo... Falar, cara, não dá pra ir. Vamos... É importante. E aí a gente anda junto de moto, a gente teve a oportunidade de fazer o passeio dentro de Interlagos lá, é segundo ano, o ano passado também nós fomos, o ano passado foi o primeiro recorde de mais de 1.000 motos, esse ano passou de 1.400 motos, eu fui com o sidecar, meu filho foi com uma outra moto, uma Classic 350. Então, conta desse side aí. Pô, esse side é muito legal, porque assim, eu tenho esse sidecar que a moto originalmente era
normal, vamos dizer assim. A primeira desde 2017, quando a gente abriu a concessionária. Tá. E aí chegou um momento que eu falei, não vou vender essa moto, vou acabar ficando com ela. Acabei ficando com ela. E eu falei, bom, vou deixar ela diferente de alguma coisa. Fiz o sidecar. Aí eu homologuei ele, tudo direitinho. E eu ando de final de semana com ele. Cara, é uma sensação totalmente diferente. Primeiro, a forma de pilotar é diferente. Outra coisa. Quando você acelera, puxa para um lado. Quando você freia, puxa para o outro. E quando você tá sozinho, sem a pessoa no carrinho, é quando você faz a curva para a direita, ele tende a levantar o carrinho. Roda. E aí eu vou, às vezes, de catamarã até outra Muito esquina. legal. Então, Muito assim, bacana. a gente vai fazendo essas brincadeiras. Show. E, cara, eu adoro. E eu sempre que vou em passeios, que nem no DGR, eu tava com ele também esse ano. Tá. E esse passeio da Royal, eu fui com ele. Claro. E o mais legal é que, assim, a gente estava na frente do pelotão. Eu senti essa emoção ano passado, que foi a primeira vez. Que o primeiro passeio que eu puxei de Royal no Brasil, quando a gente chegou no Brasil em 2017, tinham 20 motos. Nossa. No ano passado, eu estava puxando mais de 1.000. Nossa. Esse ano, novamente, eu estava na frente do pelotão. Quer dizer, teoricamente, vamos dizer, o segundo ano, você puxou 1.000 motos a mais. Vamos dizer assim. Correram 27. Mais de 1.000, imagina. 1.027. Cara, você puxou 1.000. Não, isso foi assim, foi uma sensação muito legal. E eu até me emocionei no dia, assim, quando eu tava andando lá, porque essa sensação de... Lá atrás, 8 anos, na época eram 7 anos, né? Agora completaram-se 8 anos. E foi uma emoção muito grande de estar ali com aquela monte de cliente, um monte de gente que acreditou naquela história, na marca, em tudo que a gente apresentou, né? Então, e esse ano foram 1.432, novo recorde, é um recorde mundial. E eu tava de novo na frente, saiu até no Instagram global da Royal Enfield, foi bem legal, eles postaram a gente com coisa. E esse ano eu tava com a minha mãe. A minha mãe tava comigo. A minha mãe tava comigo. Minha mãe tem 82 anos e ela foi comigo do lado ali no carrinho. Foi no side. Que demais. Então tava eu, minha mãe, meu filho na moto, meu sobrinho que mora na Suíça tava aqui, coincidentemente. Então tava ele, meu irmão e a minha irmã com a outra moto. Então tava a família inteira ali. Fantástico, porque tinha, teoricamente, um europeu que vive das motocicletas, porque eles usam demais as motos pela Europa, porque é outro esquema de vida, segurança, o respeito. Eu acho que baseia-se em falar no respeito. Porque hoje a pessoa tá dentro de um carro, mas ela sabe que amanhã é ela em cima da motocicleta. Diferente daqui que o cara só anda de carro ou o outro só anda de moto. Então, é muito banalizado hoje, porque a gente vê o respeito que eu não tenho nada contra, mas eu vivo de andar de motocicleta, mas aquele motorista que só anda de carro, ele não consegue entender o que se passa em quem está em cima da motocicleta. Por quê? Porque ele não teve a experiência. E pela Europa, isso, claro, é muito diferente, porque hoje ele está na caranga, que é mais raro, mas ou ele está em cima da moto ou na bicicleta. Como que foi isso? Raul, e tua coroa lá? Não, e a tua emoção, a tua coroa, você, além de estar com aquela linguiça lá atrás, olhando aquele monte de moto, você ainda olhando para a coroa e ela ali. Foi muito legal. Demais. Sensação que experiência. Indescritível, assim. E minha mãe estava muito emocionada também, ela curtiu demais. Ela foi comigo, né, desde casa até Interlagos ali do lado, tudo. Então foi assim, foi muito bacana. Que demais, Raul. E ela curte, a minha mãe é aventureira. Que demais. Raul, nisso tudo, você acha que, tendo toda essa visualização, o que você acha dessa nova galera? Você acha que eles vão curtir isso? Você acha que daqui 40, 30 anos, como é que vai ser isso? Que você tem a dizer para essa turma que estão chegando agora aí da nova geração? Eu acho que tem muita gente que vai continuar esse legado nosso aqui, que vai curtir esses veículos. O que hoje para nós é zero, para eles daqui 30 anos será clássico, né? Então, assim, isso é uma coisa que vai ter. Eu espero que o meu filho, o meu sobrinho também tenham essa mesma
vontade de manter as coisas em ordem, como eu e meu irmão temos. A gente tem várias motos, tem a Mobilete desde zero também, que estava no festival ano passado lá no museu, a nossa Mobilete estava lá em cima. Não me recordo. Então, assim, a gente tem várias motos que a gente guardou, que a gente vai guardando ao longo do tempo. E sim, paixão, né? Paixão, mais uma vez a palavra aí. Então, paixão. É isso. E eu espero que eles mantenham isso. A gente procura passar essa mensagem, né? E eles estão aí andando conosco, estão no dia a dia com a gente também, se divertindo, andando de bicicleta junto, andando de moto junto, fazendo trilha junto. E eu espero que eles carreguem isso, assim como os meus filhos e meu sobrinho, no caso, as outras crianças, adolescentes, levem isso adiante também. Isso vai ser fantástico, porque imagina você que está olhando hoje, que é novo, 14, 15 anos, 20, não importa. Como que você vai me ver daqui 30, 40 anos? Será que eles vão dizer assim? Olha lá o Márcio batendo um papo com o Raul, dá uma olhada. Eles estavam falando daquelas motos tais e tal. Então, esse é o lance do retrovisão. É você mostrar o passado, o presente e o futuro, porque tudo está interligado, porque para existir realmente o presente e futuro tem que ter tido passado. Se não tiver passado, nós não estaríamos aqui hoje. Então, eu acho que numa próxima vez, e vai sentar aqui de novo comigo, Raul, porque Raul, não deu para falar tudo, não dá, cara, sabe? E eu falo mais do que o homem da cobra, como dizem, mas, Raul, novamente eu te agradeço, cara, em nome aqui do Retrovisão. Foi um bate-papo, assim, fantástico e conseguimos falar bem das motos, dessa sua paixão, que é a mesma minha, que é a mesma da turma aqui, que venera as motocicletas. Não vou falar só de motocicleta aqui não, viu, rapaziada? Vou falar de carro, de avião, de bicicleta, de vassoura, de lata, do que for, de samambaia, mas tudo ligado ao passado, presente e futuro, que esse é o Retrovisão. Rapaziada, Raul, obrigado. Eu gostaria muito de logo convidar você novamente para a gente bater esse papo. Espero que você aceite e nós vamos bater um papo novamente aí. Raul, obrigado. Um alô para toda a sua família. Obrigado de ter disposto a vir. Rapaziada, numa próxima novamente estaremos por aí. Um abraço para vocês. Obrigado da audiência. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado, Raulzito. Parabéns aí pelo trabalho. Não tem que agradecer de nada. Isso é o mínimo. A gente mudar um pouco tudo isso que acontece, porque fica tudo aquele negócio muito na caixa ali e tal. É isso. Obrigado aos Telespec. Obrigado a todo esse público que estava aí nos vendo. Muito obrigado a todos vocês que sempre conosco estão.